serpente de bronze, quando eu comecei na caminhada, apareceu um homem na minha casa. Ele não conhecia a mensagem. Ele era uma pessoa denominacional, assim. Mas ele conhecia muito a Bíblia, conforme a interpretação das igrejas, né? E ele andou lá em casa e conversava muito, me falava muito da Bíblia. E aí eu comecei a testificar da mensagem para ele, e ele, dizendo ele que creu na mensagem. Mas ele só fez dizer, ele não creu nada. Ele chegou a se batizar. Tomou o batismo no nome do Senhor e passou a ir à igreja, mas eu. Uma vez nós fomos na casa de uma amiga dele, ele me convidou lá, ofereceram uns beiju e um café, e nós comemos. Eu tomei só o café. Ele comeu um pedaço de beiju e a família tomaram café e comeram banda de... Comeram esse beiju todo, beiju feito de goma. E aí, viemos embora. Quando nós chegamos em casa, ele já vinha passando mal. Caiu lá no pé de uma parede, passando mal. Dei algumas coisas para ele e ele começou a vomitar e passando mal. Aí foi indo, e a gente orando, e foi indo e dando alguma coisa, ele foi indo, ele melhorou. Quando ele melhorou, logo depois que ele melhorou, alguns tempos mais um pouquinho na frente, algumas horas, aí ligaram para ele e para mim, avisando que a família, que nós estávamos lá, que tinha tomado café com esses beijos, estava todinho na Promédica. Isso de noite, umas 8 horas da noite. Avisando que essa família estava todinha na Promédica, estava quase morre toda. Lá fizeram lavagem deles. E eles ligaram para saber como era que estava eu e o Chaga. O nome dele é o Chaga. E aí nós dissemos que estava bem. Eu não senti nada. Mas ele sentiu. Logo eu não comi do menu. Eu tomei só o café. E aí nós fomos lá no hospital imediatamente. Chegamos lá, já tinham tirado, uns tinham levado para outro hospital, já tinham dado lavagem deles. Agora o que foi isso? A mulher que fez o beiju disse que tinha um veneno numa tábua lá na cozinha dela e esse vidro de veneno caiu dentro da goma. E ela passou a mão, tirou o veneno com a mão, a parte que tinha o veneno, dizendo ela que jogou fora e a outra ela fez o beiju. E agora para ter tirado o veneno? Ia morrendo era todo mundo. Então veja bem. Então isso sucedeu dessa maneira, né? Aqui é onde eu estava lendo. Na serpente. Então, esse irmão, essa pessoa teve mais eu muito tempo. A gente se deu muito, andei por Buriti, para alguns lugares, dando testemunho, testificando, falando da mensagem, né, do Evangelho de Cristo, eu mais ele. Aí um dia ele me falou nesse negócio da serpente. Se eu conhecia, eu digo, eu tenho lido aí uma serpente aí, não creio naquele não. Aí ele me falou um pouco da serpente, eu fiquei assim. Ele disse que os católicos são assim, eles creem nisso aí, na serpente. Lá no lugar que é feito o quartinho, que ele diz que o Espírito Santo está lá, tem uma serpente lá, de bronze, a imagem, né, o foto. Eu digo, história, pai, tem que ir lá, eu te levo lá. Eu fui mais lá na igreja católica, lá no centro de Parnaíba. Aí lá ele me mostrou e estava lá, com 2 lâmpadas vermelhas na boca, tem 2 bocas aí, ó lá. Aí eu fui entender. Aí depois eu vi a mensagem do profeta, aí eu fui entender. Então veja bem. Aqui o profeta está dizendo que o Espírito Santo operava através dessa serpente de bronze. E é verdade. A Bíblia diz isso. Quando Moisés tirou o povo do Egito, que ia levando para a terra prometida, Deus disse para ele levantar aquela serpente de bronze. E as pessoas, quando estavam doentes, que chegavam e iam até ela ali, olhavam para ela, então eram curados. O profeta disse que aquela serpente de bronze significava o pecado consumado. Ou como Jesus, né? Jesus vinha para fazer aquela obra. Era um tipo, uma figura. Então o profeta está falando aqui, isso é verdadeiro, né? Deixa eu ver aqui onde é mais, a serpente. Onde foi que eu li? Eu perdi onde eu deixei. O Espírito Santo. Aqui está. Aí ele continua aqui na frente, no 34. E no tanque de Betesda, a água movia agitada, sempre que alguém entrasse ali, crendo, receberia a cura. Correto? A água podia dizer, olhe, que grande água eu sou. Não era
Que grande água eu sou. Não, era o anjo na água que realizava a cura, não a água, mas o anjo, quando o anjo foi embora, ficou apenas água. Homens são apenas homens, mas eles são instrumento de Deus. Deus não desce sobre denominações. Deus não desce sobre equipamentos mecânicos. Deus, o Espírito Santo, desceu sobre homens. O homem é o agente de Deus. E a coisa mais difícil que Deus teve que fazer foi levar um mortal a confiar em outro. Você crê nisso? Eles não puderam crer em Moisés. E Deus lhe deu 2 sinais para provar ao povo que ele foi enviado por Deus para a libertação deles. Você crê nisso? Bem, ele não é o mesmo ontem, hoje e eternamente? Você crê que o anjo que falou com ele na sarça ardente é o anjo do pacto? Isso é correto. Muito bem. Ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Ele está aqui agora. E ele faz hoje as mesmas coisas que ele fez naquela época. E ele ainda realiza maravilhas e sinais. Ele é um Deus de milagres. E ele sempre trabalha de maneira milagrosa, com sinais, maravilhas, e ele prometeu estas coisas nestes últimos dias. E nós estamos vivendo nos últimos dias. Temos o direito de esperá-la agora, correto? Para juntar seu povo. Vou ficar aqui. Então aqui está o que o profeta disse, né? Nós sabemos disso. Isso foi revelado a nós. Ele não age, ele não desce em aparelhos mecânicos e nada disso. Ele desce no homem e na mulher. Para fazer a obra, ele usa o homem, né? Para abençoar os corações daqueles que creem, para levar a revelação a eles. Isso é o que o profeta está dizendo. Mas o mundo está cheio de pessoas em suas casas, ouvindo fita, ouvindo pregação aí pro lado dessa internet aí, dessas coisas da ciência aí, no mundo todo, em casa, e dizendo que dizendo que vão no rapto e que são filhos de Deus. Está contrário ao que o profeta ensina. E tudo que está contrário ao que o profeta ensina, eu creio que não é verdade. Porque eu não creio que foi o profeta ou o irmão Brando que revelou nada. E nem pregou nada. Eu creio que foi Jesus que pregou através dele. O grande Espírito Santo. É assim que creio. Mas quem somos nós? Nós não podemos fazer nada com esse povo. Porque a maioria deles se acham sábio. Se acham que sabe tudo. E é onde morre tudo. Porque foi assim lá no passado, quando Jesus estava em carne. Eles olhavam para Jesus e diziam assim: esse aí não é o filho de José, é o filho de Maria? Qual foi a escola que ele estudou? E agora ele vem dizer para nós que nós temos que crer nele para ser salvo. E todos aqueles que rejeitaram Jesus morreram. Nós sabemos disso. Então ele faz a obra nessa simplicidade até hoje na terra. E eu vou dizer uma coisa para vocês, e creio que vocês creem nisso, mas eu vou falar isso. Irmão, Marcos 16 ainda está em ação na terra. Vocês creem nisso? Marcos capítulo 16 ainda está em ação na terra. Deus ainda está curando, salvando, libertando e fazendo isso. Está fazendo isso. Já tem pessoas, já ouvi pregação dizendo que a misericórdia é como que não tenha mais. Irmão, enquanto tiver cura, libertação na terra, tem salvação. Eu sou seguro nisso, eu não posso ficar contra a Bíblia e nem contra o que o profeta ensinou. Vou dizer para vocês por quê. Porque a Bíblia diz que quando a noiva for a igreja de Deus ser arrebatada, o que cai na terra é a tribulação.
Quando a tribulação cair, que a esposa for arrebatada, aí a misericórdia sai da terra. Isso é o que está revelado. Aí sai da terra, quer dizer, o Espírito Santo sai da terra. Porque o Espírito Santo, que é o mesmo Jesus, está fazendo a obra no seu corpo, que é na sua igreja, no seu povo na terra. Quando esse povo se arrebatado, aí aqui encerra. Aí acabou a misericórdia daqui. O que vem é só sofrimento mesmo, que é a grande tribulação. E a Bíblia diz que muitos, aqueles que alcançar isso, ou passar por isso, vão querer morrer e não podem morrer. Tem que passar, o sofrimento é muito grande. Então, o Espírito Santo está na terra fazendo a obra. Marcos 16 ainda está. Vou dar alguns testemunhos para vocês. Tive ali em Teresina. Orei por algumas pessoas que pediram oração. Tanto em Teresina como em Nazaré. Porque eu dei alguns testemunhos do que Deus tem feito no meio desse humilde povo que somos nós aqui em Panaíba. E o povo creram, né, naqueles testemunhos a ponto que pediram oração. E a gente orou por esse povo, alguns que pediram oração. Eu não posso afirmar muitas coisas para vocês até agora. Mas uma coisa eu vou falar para vocês aqui, para vocês ficarem sabendo. Teve uma irmã que eu não conhecia. Teve uma irmã que chegou até mim, ela é uma senhora, e pediu oração por uma filha dela, uma neta dela. Essa neta dela foi em Fortaleza e fez um curso, sei lá, numa empresa lá, para trabalho, né? E passou em todos os cursos que passaram para ela. Né? Mas aí mandaram ela esperar um tempo para poder chamar. E ela veio a mim e me pediu que eu orasse para que Deus abrisse a porta dessa empresa, Deus abrisse a porta dessa empresa e chamasse para essa neta dela trabalhar, que ela estava precisando trabalhar. Eu disse para ela, digo, irmã, vamos orar sim. Oremos. Orei lá e fiquei em oração em casa, né, por ela. Ontem, não sei se foi ontem ou foi antes de ontem, eu entrei em contato com o filho dela que estava lá, que tem tido contato comigo, que crê na mensagem, dizendo, ele disse que crê na mensagem, né? Ele se acha sábio, sabe? Então, eu falei nesse assunto para ele, eu não sei nem se ele sabia que a mãe dele tinha pedido oração sobre isso. Eu sei que eu falei nesse assunto e perguntei a ele por essa pessoa que a mãe dele tinha pedido para orar. Ele disse para mim, ela é minha filha. Disse, irmão, a empresa não chamou a lá de Fortaleza. Mas uma empresa em Santa Catarina chamou ela e ela está viajando nesses 2 dias para Santa Catarina para começar a trabalhar. Então, eu estou dando esse testemunho para vocês para ver uma coisa. Eu sei que muita gente não entende as coisas. Eles olham para um lado. E não é assim. Está escrito na Bíblia, nós conhecemos. O Senhor disse que aquele que crê nele, todas as coisas é possível para eles. E ele diz que tudo aquilo que pedir ao Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, será concedido, será dado àqueles que creem. Mas ele não diz como faz. E nem diz o tempo. Ele só diz que é concedido a essa pessoa. Aí, quando nós pedimos, nós temos que crer que já recebemos, é o que diz a Bíblia, e esperar no Senhor na fé. E Deus faz a obra. Então, veja bem, ela pediu que essa empresa abrisse a porta lá em Fortaleza. Mas Deus abriu a porta do emprego para outro lugar, mas o emprego dela foi concedido. E o Senhor ainda ouve as orações. E é mais. Ontem, ou foi antes de ontem, o irmão Pedro, ele vinha pedindo oração na igreja por uma menina, mas ele dava o nome dela Francisca, mas eu não sabia quem era, não. Que estava no hospital e tinha que passar muita coisa. Quando deu antes de ontem, a irmã Conceição, que é a mulher do irmão Pedro, me mandou uma mensagem, ela nem se foi para acontecer. Aí disse para mim, irmão, eu não fui para ceia, porque eu estou com uma sobrinha minha no hospital. O nome dela é Francisca, hoje ela disse, estava por 13 dias que ela estava no hospital com essa sobrinha dela. E os médicos tinham falado que iam fazer mais uns exames nela e provavelmente iam transferir ela para Teresina, porque lá
em Parnaíba não ia poder fazer a cirurgia que ela estava precisando. Então ela disse que estava ficando e muitas vezes ela ficava dia e noite. Estava com 13 dias. Aí, de noite teve o culto. Que foi, não, no outro dia. Foi ontem que teve o culto. Foi ontem. Ela falou isso terça-feira. Aí, quando ela me falou isso, ele disse, irmão, vai fazer a cirurgia aqui mesmo, em Parnaíba. Depois que a gente orou, eu fui, me separei para orar. Quando ela pediu o pedido de oração, e logo depois, mais ou menos uma hora e pouco, aí ela me manda uma mensagem dizendo, irmão, ela acabou de fazer um exame e já está pronta para ir para a sala de cirurgia, para se operar aqui mesmo. E ela passou um celular, creio que para essa. Ela já é uma menina, eu creio que ela é menos do que a irmã. Eu vi ela de parte do tamanho da Belzinha, mais ou menos. Ela é do tamanho da irmã Thaís. Não é nunca desse tamanho. Acho que é menor. Ela é menor. Aí o que sucede? Aí ela foi para a sala, ela foi e mandou uma mensagem, a menina mesmo, pedindo oração. Aí a gente ficou em oração por ela e logo depois ela me mandou uma mensagem dizendo, irmão, a menina foi operada e passa bem, está bem. Aí ontem eu mandei uma mensagem para ela à tarde, perguntando as condições que estava a menina. Ela dizia, irmão, ela está muito bem. E aí mandou um vídeo para mim, uma foto, né? Ela na cama, muito bem. Então, por que eu estou falando isso? Eu estou falando isso, dando esse testemunho, para mostrar para vocês que Deus ainda está fazendo essa obra na terra. Ele ainda está curando, salvando e libertando. Agora, essas coisas que eu estou falando, esses testemunhos, essas maravilhas que Deus faz e está fazendo, não é vida eterna, nós sabemos. Isso é a manifestação do poder de Deus, ele provando que ele é o mesmo ontem, hoje e eternamente, e mostrando para nós e provando para nós que as mesmas obras que ele fez através do profeta quando estava na terra, porque as mesmas obras que ele fez através de Jesus, o Filho do Homem, ele manifestou através do profeta dessa era e ainda com porção dobrada, maiores, né? Mais obras. E aquele mesmo Deus, que é o mesmo Espírito Santo do Senhor Jesus, que estava fazendo essas obras através do profeta, como nós conhecemos, ele ainda hoje está fazendo a mesma obra através do seu corpo. Tudo que temos que fazer é crer. Então nós temos que estar seguros disso e temos que estar vigiando. Irmão, as pessoas têm interpretação de todo jeito nessa mensagem. Muita interpretação. Tem muita denominação. O profeta disse, e eu creio que vocês conhecem isso, hoje o profeta disse, deixou isso revelado a nós, que em cada era, quando o mensageiro de cada era tirado, o povo se denominava. O povo que dizia o que criou. Toda era foi assim, só ficava um punhado ali. O povo se denominava. E nessa era não é diferente. Da mesma maneira que aconteceu nas eras passadas, está acontecendo agora mesmo. Nessa era está acontecendo do mesmo jeito, nesse tempo. O profeta foi levado, a revelação ficou, o Espírito Santo está na terra. Mas muitas pessoas que professam essa fé estão virando denominação com seus próprios intelectos. E temos que vigiar isso, porque se não vigiar isso pela palavra e ficar com a palavra, nós podemos tomar um espírito enganador e não dar fé. Porque está escrito e foi revelado que a obra do Satanás é tão parecido ser verdadeiro que, se fosse possível, enganaria até o eleito. Mas não pode enganar o eleito. O eleito não pode ser enganado. Mas é tão parecido ser verdadeiro que, se fosse possível, enganaria o eleito. Então nós sabemos disso, isso foi revelado. Então nós temos que ter muito cuidado e para não rejeitar o Senhor Jesus. Porque muitos têm rejeitado o Senhor Jesus através dos seus tempos. E tem ficado com um aparelho, uma caixa de som dessa, onde ele pode colocar um aparelho com tantas pregações e tanto e daí também. Então eu não creio nisso, irmão, porque o ministério quinto está aí na Bíblia, está aí falando disso. Eu não creio nisso. Então eu creio que enquanto o rapto não acontecer, Deus está usando o corpo, homens, para fazer a obra que ele chamou a cada dia, né? Então eu vou encerrar, nós vamos passear do Senhor. Eu queria apenas falar isso,
por onde eu tenho andado, aos poucos, eu não tenho andado muito, mas essas viagens que eu tenho feito, eu tenho aprendido. Porque, irmão, eu não sei se vocês creem nisso. Eu sou um pobre coitado, eu não tenho estudo, não tenho nada. Instrução desse mundo, não sei mal, leio muito pouco. Mas eu vou dizer uma coisa, Deus me deu uma coisa muito preciosa. Que foi saber discernir os Espíritos, as ações dos Espíritos. E isso nas pessoas, em toda maneira. Eu posso ver as ações dos Espíritos e sei o que é de Deus e o que não é de Deus. E a maioria desses Espíritos que vêm para enganar, eles estão usando a mensagem. Conhece a Bíblia e conhece a mensagem. E fala dela muito melhor do que eu estou falando aqui para vocês. Mas a vida deles prova que eles estão contrários à palavra. Porque a Bíblia diz que não pode acrescentar e nem tirar. Tem que ser da maneira que foi revelada. E muitos estão interpretando e vivendo o contrário. Estão falando a verdade, mas a vida provando que está o contrário daquilo que eles estão falando. E o que dá testemunho da verdade é a nossa vida, não é nossas palavras. É a vida que vivemos. Amém? Vocês creem assim? Então eu queria apenas falar isso aí para vocês. E nós temos que ler as mensagens. Eu estou falando, a fé não vem por ler. Isso é verdade. Não vem por ler, não vem por conhecimento. Né? A fé, que é a revelação, vem por ouvir a palavra de Deus e a obediência. Nós recebemos essa chave para a vida eterna é obedecendo aquilo que foi falado pelo Senhor através do profeta. Então vamos orar pelos... vamos ler a Bíblia, quero ler aqui alguns versículos aqui, irmão. 1 Coríntios capítulo 11. Vocês conhecem a Escritura, mas vamos ler a Escritura. Primeira Coríntios capítulo 11, se vocês que vão ler, se puder ficar de pé. Versículo 23 em diante. A partir do versículo 23 de 1 Coríntios capítulo 11 está escrito assim: porque eu recebi do Senhor o que também vos ensinei, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão, e tendo dado graça, o partiu, e disse: tomai e comei, isto é o meu corpo, que é partido por vós. Fazei isto em memória de mim. Semelhantemente também, depois de cear, tomou o cálice, dizendo: este cálice é o novo testamento no meu sangue. Fazei isto todas as vezes que beberdes em memória de mim. Porque todas as vezes que comerdes este pão e beberdes este cálice, anunciai a morte do Senhor até que venha. Portanto, qualquer que comer este pão e beber este cálice do Senhor indignamente, será culpado do corpo e do sangue do Senhor. Examine-se, pois, o homem a si mesmo, e assim coma deste pão e beba deste cálice. Porque o que come e bebe indignamente, come e bebe para a sua própria condenação, não discernindo o corpo do Senhor. Por causa disso, há entre vós muitos fracos e doentes, e muitos que dormem. Porque se nós julgássemos a nós mesmos, não seríamos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Amém. Então veja aqui, esse último versículo. Esses últimos versículos que eu li, vou repetir ele aqui. Porque se nós nos julgássemos a nós mesmos, não seremos julgados. Mas quando somos julgados, somos repreendidos pelo Senhor, para não sermos condenados com o mundo. Então, o que ele quer dizer isso?
quer dizer que o mundo já é condenado, nós sabemos, né? O mundo é uma coisa condenada, não tem. As pessoas, se querem salvação, vida eterna, tem que largar o mundo, tem que sair do mundo. Porque se permanecer no mundo, aqui diz, a palavra de Deus é a verdade, irmão. Está lá em Romanos capítulo 3, versículo 4 está dizendo que a palavra de todo homem seja mentira, mas a minha palavra é a verdade, diz o Senhor. E a palavra de Deus é o que está escrito. Então já sabemos que aqueles que não deixam o mundo, que estão nesse mundo, o destino deles é a condenação, porque é o que diz a Bíblia, não é eu, é a Bíblia que está dizendo. Amém? Então vamos orar. Amado Senhor Jesus, bondoso Pai Celestial, eu te apresento, Pai, esse pão como símbolo do teu corpo que foi partido ali no Calvário, ali pelos nossos pecados. Consagro ele e santifico ele de toda a impureza se estiver te pedindo em nome do Senhor Jesus Cristo, para que seja cumprido o teu mandamento nesta noite em nossas vidas aqui nesse lar. Assim te peço essas bênçãos no nome do Senhor Jesus. Amém. Amado Senhor Jesus, aqui está esse vinho. É um símbolo do teu sangue que foi derramado ali no Calvário por cada um de nós pecadores, Pai. Como um pequeno servo teu aqui nessa dimensão, por tua graça, eu consagro esse vinho e purifico e santifico ele de toda a impureza, Pai. Em o nome do Senhor Jesus Cristo, para que seja cumprido o teu mandamento em nossas vidas nessa noite aqui, Pai, porque te peço para a tua glória. Amém. Bom, irmãos, aí somos 4, né, que vamos cear. As irmãs primeiro, as irmãs podem vir. Você bebeu isso?
conexão Bluetooth. Vamos adorar com um hino, irmãos. Logo depois nós vamos orar para encerrar o culto, o hino que eu quero adorar com os irmãos, encerrar, é o hino de número 117. 117 está na página 52. Logo depois desse hino nós vamos orar para encerrar o culto. Amém? Vamos adorar. Do teu pecado te queres livrar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Almejas tudo maligno escapar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres com tua vaidade acabar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Vícios, paixões, queres tu dominar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Teu coração queres purificar, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Todas as manchas te podes tirar, seu sangue tem este poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Queres entrar no serviço real, seu sangue tem poder, sim, tem poder. Queres também ser um servo leal, terás no seu sangue o poder. Há poder, sim, força sem igual, só no sangue de Jesus. Há poder, sim, prova o pecador, ó, aceita o dom de Jesus. Amém, Senhor. Nós não lemos a escritura que fala sobre o lava-pé, mas eu creio que os irmãos conhecem, é João, o Evangelho, capítulo 13, onde fala do lava-pé. E nós sabemos que nós, como filhos de Deus, seguimos o exemplo que Jesus deu. Ele disse que os seus discípulos que deveriam fazer a mesma maneira que ele fez, porque ele deu o exemplo que foi lavar os pés dos seus discípulos. Por isso que lavamos os pés uns dos outros. Então vamos orar. Quero pedir que nós orem nessa noite pelo Denis. Eu não posso explicar nada para vocês, mas desde a hora que eu cheguei aqui, eu senti esse desejo de orar pelo Denis nessa noite. Mas esse era um sentimento para nós orar no final do culto. Então nós vamos orar pelo Denis, vamos pedir a graça de Deus pelo Denis. Vou repetir, eu não sei, não posso explicar, mas isso foi uma coisa que me veio na hora que eu cheguei. Vamos orar uns pelos outros. Amado Senhor Jesus,
Bondoso Pai Celestial, nós te agradecemos, Pai, pela tua palavra desta noite, pelo culto, pela comunhão, pela tua presença aqui em nosso meio, Pai, aqui nesse lugar mais uma vez, aqui nesse momento. Entrego toda essa família em tuas mãos. Te peço que o Senhor abençoe essa família a cada dia, acrescentando essa fé, a fé que foi prometida para esse dia, a fé de Jesus Cristo, a fé dos Pai Apostólicos em nossos corações, para que nós possamos, Pai, nessa terra, ser essas testemunhas tuas, dando testemunha da tua ressurreição em nossas vidas. Não com palavras, mas a tua vida vindicando e dando testemunho de ti mesmo através de cada um de nós. Assim, Pai, quero te pedir uma bênção especial nessa noite pelo Denis. O Senhor conhece, Pai, o coração desse homem todo ser dele. Eu não conheço, mas tu conheces. Tu colocaste em meu coração quando eu cheguei esse desejo de orar por ele aqui nessa noite. E, Pai, creio que isso foi tu que me deste. Então, amado Deus, como um pequeno servo teu nessa dimensão, nessa terra, nessas horas que vivemos aqui, junto com estes irmãos, que creem em ti, Pai, junto comigo, nós te pedimos pelo Denis. Te pedimos que o Senhor estenda misericórdia sobre ele e possa abrir seu coração, tirando dele, Pai, toda a dureza de seu coração e dando a ele fé na tua palavra. Porque nós não podemos fazer isso. Mas o Senhor pode, e o Senhor diz que todas as coisas são possíveis para os que creem. E nós estamos aqui porque cremos em ti. Então, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós entregamos o Denis em tuas mãos e te pedimos que o Senhor abençoe ele, Pai, tirando do seu coração toda dúvida, tudo aquilo que impede o teu mover, que o Senhor possa dar fé e amor por ti, para que ele possa ser uma testemunha tua aqui na terra a cada dia, Pai. Porque assim te pedimos, no nome do Senhor Jesus Cristo, enquanto nós existimos aqui. Ele abriu essa porta do seu lar, Senhor, para que nós, através da tua graça, pudéssemos estar aqui. Agora, Pai, que o Senhor abençoe Denis e possa recompensar ele, dando a ele, Pai, essa fé que foi prometida. Que a revelação dessa hora, nós assim te pedimos por ele, em nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Abençoa toda a família, meu irmão Denilson, seu filho, nossa irmã Ivonete, a irmã Denise. Abençoe minha esposa que aqui está, abençoe minha netinha e me ajuda, Pai. Abençoe esse povo que mora ao seu redor, como sua mãe, o Carlito, seu irmão, a Jéssica e seu marido, seus filhos. Todo o povo que mora vizinho de nossos irmãos aqui, nós te pedimos por eles que o Senhor seja misericordioso e estenda a sua mão de misericórdia sobre todos e o guarde de todo mal. Rogamos também, Pai, pela nossa amiga Totonha e sua família. A notícia que temos é que eles estão enfermos. O Senhor é o nosso curador. Então, Pai, em nome do Senhor Jesus Cristo, nós desfazemos essa obra satânica da vida da Totonha e de todos os seus filhos, de toda a sua família, Pai. E determinamos a cura deles, porque te pedimos em nome do Senhor Jesus Cristo, olhando unicamente para este sacrifício perfeito do Calvário e este sangue que foi derramado por cada um de nós. Nós cremos, Pai, que o Senhor dará essa vitória a ela e a nós, porque te pedimos para a tua glória, em nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Amém. Uma boa noite a todos, Deus abençoe meus irmãos e que a graça do Senhor seja com todos nós. Deus abençoe. Deus abençoe. Então, me abençoe, Deus abençoe. Mãe da Bela. Aqui, mãe Isabel. Ô, Isabel, tu é danadinha, viu? Mas agora só vai vir